tenho durante anos me perguntado por que um discípulo íntimo de Jesus o traiu. Jesus era seguro e honesto, ninguém exalou tanta doçura, gentileza e serenidade. Mesmo nas pouquíssimas vezes em que se irou, não agrediu as pessoas, mas o sistema hipócrita em que viviam. Como Judas pôde traí-lo? Na realidade, Judas foi controlado por seus conflitos. Antes de trair Jesus externamente, traiu a imagem de Jesus que construía dentro de si. Essa imagem não batia com a imagem do Salvador de Israel que ele inicialmente tinha. Milhares de pensamentos dominavam o palco da mente desse jovem discípulo. Ele entregara sua vida por alguém que agora não compreendia. Creio que Judas jamais deixou de admirar Jesus, mas nunca chegou a amá-lo. As lições da escola viva de Jesus ajudaram a desenvolver a personalidade de Judas, mas não podiam fazê-lo amar. Amar é o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Ninguém controla plenamente a energia do amor, mas pode direcioná-la ou obstruí-la. Judas precisava decidir amar Jesus. Geralmente, a obstrução do amor resulta de frustrações e desencontros. Se Judas abrisse seu ser para Jesus, expusesse seus conflitos, falasse de suas decepções, seria apaixonado pelo Mestre da vida. O verdadeiro amor faz com que uma pessoa nunca desista da outra, por mais que ela a decepcione. Muitos casais se separam não porque não se admirem, mas porque não conseguem falar das próprias frustrações um para o outro. Só percebe que o casamento está falido quando um dos cônjuges pede o divórcio. A partir de hoje, seja transparente com quem você ama, inclusive com seus filhos e amigos. A falta de diálogo faz com que as pequenas pedras se transformem em montanhas. Jesus também frustrara os demais discípulos por não atender às suas ambições, mas eles o amavam. Não abriram mão dele por mais que enfrentassem problemas. Por mais incompreensível que fosse sua atitude de amar os inimigos e dar um valor inestimável aos que viviam à margem da sociedade. Judas traiu o Filho do Homem e não o Filho de Deus. Judas não acreditava que Jesus era o Messias. Um crucificado que dizia que morreria pela humanidade não correspondia às suas expectativas. Ele procurava um herói. Até hoje, muitos procuram um Jesus herói. É difícil entender alguém que despreza o poder e ama as coisas simples e aparentemente desprezíveis. Judas revela seu coração. Subtítulo. Pouco antes de Judas traí-lo, aconteceu um fato marcante. A notoriedade de Jesus estava incontrolável. Mas, em vez de fazer reuniões políticas ou erguer um grande palco para novos e vibrantes discursos, o mestre se encontrava na casa de um homem famoso por suas chagas, Simão, o leproso. Provavelmente, somente os cães entraram na casa e eram seus amigos. Simão estava radiante porque encontrara em Jesus um outro amigo. O homem mais famoso de Israel o privilegiava com sua amizade. Judas já não tolerava mais a humildade de Jesus, mas entrou lá com os demais discípulos e outras pessoas. O ambiente não era recomendado para pessoas ambiciosas. Que ganho alguém teria por assentar-se à mesa com um homem socialmente rejeitado? Foi nessa casa que Judas manifestou pela primeira vez o seu coração. Havia uma mulher de nome Maria. Maria era irmã de Lázaro. Ela amava Jesus profundamente e percebeu mais que os outros discípulos que ele estava vivendo seus últimos momentos. Era difícil acreditar que Jesus morreria. Seu coração estava partido. Então, ela pegou o que ela tinha de mais precioso, um vaso de alabastro contendo um perfume caríssimo. Quebrou-o e ungiu os pés de Jesus, enxugando-os com seus cabelos.
João capítulo 12, versículo 6. Maria desejava que Jesus exalasse o perfume do seu amor. Judas observou a cena e condenou publicamente a sua atitude. Era muito dinheiro para ser desperdiçado. Mostrando ética e aparente espiritualidade, disse que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro entregue aos pobres. Sua reação era um teatro. Ele já roubava dinheiro das ofertas destinadas ao sustento da pequena comitiva de Jesus. As mulheres são mais espontâneas, solícitas, gentis e dóceis que os homens. Elas se doam, se entregam, protegem e se preocupam mais com os outros que os homens. Por isso, segundo as estatísticas da psiquiatria, elas se expõem mais e adoecem mais que eles. Maria amava intensamente Jesus. Não pensou em si, pensou na dor do Mestre, no seu sacrifício. Cometeu um ato ilógico, um ato que só o amor pode explicar. Ela recordou o que Jesus fizera por todos os abatidos. Viu mãe saindo do caos da tristeza para um oásis de alegria. Presenciou paralíticos saltando como crianças, leprosos estourando a bolha da solidão. Testemunhou os aprisionados por medo voltarem novamente a sorrir. Então comprou um perfume, resultado da economia de uma vida, e o derramou sobre os pés de Jesus. O perfume falaria mais do que as palavras. Ao condenar Maria, Judas parecia estar preocupado com os pobres, mas pensava apenas em si mesmo. Seu discurso traíra seu coração. Dias mais tarde, entregou Jesus por 30 moedas de prata. O peso da traição foi ser o preço da traição foi cerca de 2 a 3 vezes menor do que o perfume de Maria, o preço de um escravo. Mateus capítulo 26, versículo 14. O homem que dividiu a história foi traído pelo preço de um escravo. Ele sempre foi um servo. Agora, na sua morte, assumiria o status que ele sempre quis, um escravo da humanidade. Por que Judas o traiu por um preço tão baixo? Porque não planejou sua traição. Ele o traiu na última hora, em meio a grande perturbação, embora há meses já estivesse em conflito. O clima em Jerusalém estava tenso. Jesus já não conseguia andar com liberdade sem ser assediado por grandes multidões. O sinédrio judaico inquietava-se e o governo preposto de Roma estava confuso. Judas não tinha tempo para pensar. Talvez o traísse por qualquer preço. Meu Deus. Por quê? Porque Jesus deixou de ser o homem dos seus sonhos. A sua frustração fechou as janelas da sua inteligência. João Batista aguardou por 3 décadas o homem dos seus sonhos, mas bastaram pouco mais de 3 anos para Judas se decepcionar com ele. Judas queria um leão, mas Jesus era um cordeiro. Se você vivesse naquela época e fosse um seguidor de Jesus, estaria decepcionado com ele? Todos os discípulos, de certa forma, ficaram decepcionados. A cruz era inconcebível e incompreensível. Quantos não decepcionaram com Cristo porque, após segui-lo, seus problemas externos aumentaram? Quantos se afastaram de Deus porque suas orações não são ouvidas no momento que querem e do jeito que desejam? A análise das biografias de Jesus evidencia que quem procura Deus em busca de algo concreto pode se frustrar. Quem o procura pelo que ele é, encontra a paz, pois consegue segurança em meio ao medo, força na fragilidade, conforto nas lágrimas, descanso nas perdas. Judas tramava traí-lo e Jesus tramava conquistá-lo. Subtítulo: Jesus teve a ousadia de confiar a Judas a bolsa das ofertas. Por quê? Porque ele desejava que Judas revisse a história enquanto cuidava das finanças do grupo. O mestre nunca pediu conta dos erros das pessoas, nunca inquiriu as prostitutas sobre com quem e com quantos homens elas haviam dormido. Jamais acusou Judas de ladrão. Jesus não tinha medo de perder o dinheiro roubado por Judas. Tinha medo de perder o próprio Judas. Sabia que quem é desonesto rouba a si mesmo.
rouba a própria tranquilidade, a serenidade, o amor pela vida. O coração de Judas estava doente. Ele não amava Jesus nem se amava. Os transtornos de personalidade de Judas, tipificados pelos espinhos, eram seu grande teste. O homem mais doente não é o que tem a pior doença, mas o que não reconhece que está doente. O maior erro de Judas não foi a traição, mas sua incapacidade de reconhecer as próprias limitações, de aprender com o mestre que os maiores problemas humanos estão na caixa de segredos da personalidade. A atitude de Jesus deixa intrigada a psiquiatria e a psicologia. Na última cena, Jesus anunciou a sua morte e disse, com o coração partido, que um dos seus discípulos o trairia. Todos queriam saber o nome do traidor, mas Jesus não expunha publicamente os erros das pessoas. Eles insistiram. Então, Jesus deu um pedaço de pão ao seu traidor numa cena dissimulada. Ninguém percebeu o que se passava, apenas Judas. Ele o fitou e disse, faze depressa o que estás fazendo. João, capítulo 13, versículo 27. Ele poderia, como qualquer um, repreender, esbravejar, criticar agressivamente seu traidor, mas deu-lhe um pedaço de pão. Quem na história teve essa extraordinária atitude? Mesmo pessoas éticas expurgam o que se opõe a elas. Mas Jesus deu a outra face a Judas. Amou o seu inimigo.